Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre perda de eficiência do módulo solar, através do aumento de temperatura. Muitos de vocês já sabem, outros nem tanto, que o módulo fotovoltaico ele precisa da luz do sol, Porém, a luz do sol ela vem acompanhado também, do calor, da temperatura. E à medida que a temperatura desse módulo aumenta, acima, do valor da temperatura ambiente, da temperatura de operação nominal dele, ele vai sofrer perdas, tá? Perdas de eficiência, perdas na produção de energia desse módulo, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo, tá, da perda de eficiência desse módulo fotovoltaico, em específico aqui o módulo da Canadian de 550, através, do aumento de temperatura, beleza? Se você achou o assunto interessante, aproveita e já deixa o like, tá? Se inscreve aí no canal, tá? E fica ligado até o fim do vídeo para você não perder o passo a passo aqui e também poder calcular para a sua usina, tá? Ou para você que ainda, quer escolher um modo fotovoltaico e esse é um bom critério, beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edgar, tá? Mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar para vocês, tá, sobre o aumento de temperatura do módulo fotovoltaico, e a consequência que isso causa, que é a perda de eficiência do módulo fotovoltaico, e consequentemente a perda de geração desse módulo, tá? Como eu disse para vocês no início do vídeo, o aumento de temperatura do módulo fotovoltaico causa, a perda de eficiência desse módulo, tá? Então, cada módulo fotovoltaico vai ter, um dado ali, no seu datasheet informando, o quanto de perda que esse módulo sofre através, do aumento de graus Celsius de temperatura, Tem uma proporção aí de perda de eficiência através, do aumento de 1 grau Celsius de temperatura, né? Cada módulo, vai ter um valor diferente, Os módulos mais eficientes, essa perda vai ser menor, tá bom? Então, além de você poder aprender a calcular, quanto que você vai ter de perda desse módulo, você também vai conseguir fazer um parâmetro, uma comparação entre os principais módulos aí do mercado ou o módulo que você deseja analisar, através da perda, de eficiência através do aumento da temperatura, beleza? Então, como eu disse para vocês, aqui eu vou analisar esse módulo da Canadian solar, tá, de 550, mas o cálculo é válido para todo tipo de módulo fotovoltaico. Aqui, como eu disse, no datasheet a gente consegue pegar essa informação, tá? Aqui eu peguei, o módulo de 550, como vocês podem ver, aqui são os dados dele de operação normal, tá? Os dados de corrente, de tensão, de curto-circuito, de circuito aberto, enfim, aqueles módulos que a gente já está acostumado com ele, tá? Esse módulo aqui tem 21,3%, de eficiência, tá, do módulo em si, tá? Não de produção de energia, mas sim capacidade de geração através da área, tá? Essa eficiência está bem ligada a área, a capacidade de produção em uma determinada área de painel solar, tá? E o que a gente precisa olhar é essa parte de baixo aqui, Cada módulo fotovoltaico, cada datasheet de módulo fotovoltaico vai estar em algum lugar, tá? Mas você tem que procurar, as características de temperatura do módulo, tá? Ele tem perdas aqui, não só para a potência máxima, também para a tensão de circuito aberto e a de curto-circuito, tá? O que a gente vai olhar é o Pmax, que é a potência máxima, tá? Que a produção de energia está relacionada, à potência máxima do módulo, A energia nada mais é, que a potência naquele momento vezes o período que ele fica naquela potência, tá? Então, para a gente, saber qual que vai ser a perda de eficiência, a perda de energia desse módulo, a gente vai pegar o Pmax, que nesse caso aqui é menos 0,34% por grau Celsius de temperatura. E uma observação aqui embaixo, que o Pmax ele deve ser usado, com a temperatura do módulo, tá? Vou mostrar para vocês aqui no cálculo, que a gente considera, a temperatura ambiente, de operação do módulo, e a partir desse aumento, de grau Celsius de temperatura, que aí a gente vai calcular, essa perda para cada temperatura, tá, que o módulo
apresentar naquele momento, tá? Então é a temperatura do módulo, não a temperatura ambiente, tá? A temperatura ambiente vai ser um parâmetro para a gente, né? E a gente vai calcular a perda Pmax através da temperatura do módulo, tá? Você pode ter uma temperatura ambiente menor do que a temperatura do módulo em si, tá? Ou vice-versa, né? Dependendo das condições climáticas. Então, mostrando aqui para vocês um exemplo prático, né? Calculando o Pmax, tá? O Pmax é calculado, como eu disse a vocês, a partir da temperatura ambiente, tá? Do painel. Tá? Então, a gente vai medir, né, a temperatura do painel, né? E vai descontar a temperatura ambiente dele, que é a temperatura de operação de condições ideais, tá? O módulo operando em condições ideais seria na temperatura ambiente de 25 graus, tá? E como a gente tem aqui o nosso Pmax, né, menos 0,34% por grau Celsius, tá? A gente vai calcular, né, a cada aumento de temperatura a partir de 25 graus Celsius, né? E a gente vai considerar que o módulo em operação ele está a 50 graus Celsius, tá? Então, o cálculo é bem simples, tá? Bem fácil de fazer. A gente vai pegar, né, a temperatura do módulo naquele momento, né, menos a temperatura ambiente, ou seja, 50 graus Celsius, menos 25 graus Celsius, e vai me dar 25 graus Celsius a mais, né, de temperatura em relação à temperatura ambiente. Ou seja, né, para saber o quanto de eficiência eu vou perder nesse módulo, eu vou ter que pegar essa temperatura a mais, né, que é de 25 graus Celsius, e multiplicar por aquela constante, né, de menos 0,34%. Ou seja, eu vou ter que menos 8,5%. Ou seja, logo um módulo fotovoltaico ele terá perda de 8,5% de eficiência, tá? O que isso quer dizer, né? Que o módulo que ele deveria estar produzindo 100% a 25 graus, ele vai estar produzindo apenas 91,5%, tá? Em 50 graus Celsius, tá? Em muitos dos casos, tá? Isso não vai fazer tanta diferença assim, né? Mas é importante, tá? Para você, como eu disse no início do vídeo, escolher um modo de qualidade, né? Que tenha essa constante aqui, né? Esse valor, né? De temperatura, tá? Principalmente do Pmax aqui, coeficiente de temperatura, o menor possível, tá? Esse modo da Canade, ele tem, tá? Um dos melhores valores do mercado. Tem alguns, né, que chegam em menos 0,4, né, 0,37, enfim, tá dentro dessa faixa aí, tá? Mas se você quiser utilizar isso como critério, né, de escolha de painel, olhe, né, principalmente o coeficiente de temperatura do Pmax, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, tá? Que eu vou estar olhando e respondendo na medida do possível. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá? Se inscreva aí no canal e deixa os comentários aí também. Qualquer dúvida que você tenha, não só desse vídeo aqui, mas sobre energia solar em geral, sobre módulos fotovoltaicos, inversores, enfim. Isso é bastante importante para a gente poder responder a você, né, a sua dúvida, né, e que pode ser dúvida de outras pessoas e às vezes até trazer aqui no canal em forma de vídeo. Beleza? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Vejo vocês na próxima e um forte abraço.